Meu nome é Larissa Souza e sou nail designer. Há 3 anos. Tudo começou através da dificuldade financeira. Trabalhava como CLT e aí eu resolvi investir na minha profissão, que foi na época do alongamentos. Resolvi investir em cursos, empreendendo e deixar o CLT de lado. Aí foi aí que eu comecei a empreender e a trabalhar como nail designer. O maior desafio foi a falta de apoio, porque quando a gente resolve empreender, poucas pessoas te apoiam, porque elas muitas das vezes vão te chamar de louca. Deixar um trabalho de carteira assinada, onde você tem uma garantia, uma segurança, e você vai resolver, vamos dizer, viver pela fé. Porque empreender muitas das vezes é viver pela fé, né? A gente vive contando com algo que você não sabe se vai ter um retorno ou não. Então, o meu maior desafio, assim, foi a falta de apoio. Eu já pensei várias vezes em desistir e uma das coisas que me fizeram continuar até aqui, uma delas é o meu filho e outra é o desejo que queima no meu coração de ter um crescimento profissional e também de poder apoiar também outras mulheres a crescer, principalmente as iniciantes. O que mais me dá orgulho hoje é poder a minha mãe me ver. Pode chorar? O que mais me dá orgulho hoje é poder trabalhar da forma que eu falei para minha mãe que eu trabalharia. Que seria numa sala, num espaço meu, com ar-condicionado, trabalhando de salto, na hora que eu quisesse, da forma que eu quisesse. Então, isso me dá orgulho, porque hoje eu vivo o que um dia, há 3 anos atrás, eu falei para minha mãe, onde foi quando eu resolvi largar o CLT. E hoje isso me dá orgulho. Eu escolhi apoiar o Jantar da Leoa porque eu acredito que esse jantar queimou no coração de uma pessoa, que é a Natália, e que antes de queimar no coração dela já tinha sido escrito por Deus, que esse jantar ele vai trazer experiências para muitas mulheres, assim como eu estive em eventos que trouxeram experiências para mim, que me deram mais vontade de ir além e de ver que eu estava no caminho certo, de ver que o empreendedorismo ele pode te levar além daquilo que você imagina. Então assim, o Jantar da Leoa eu apoio ele porque eu tenho certeza que as mulheres que vão estar ali, elas vão sair dali com um pensamento diferente, com uma mentalidade diferente, com experiências diferentes. Esse evento ele representa uma oportunidade tanto para minha profissão quanto para mim como mulher. É uma oportunidade de crescimento que vai agregar na minha carreira, na minha profissão, vai me dar a oportunidade de estar conectada com outras mulheres que já estão aonde um dia eu quero estar. Eu aconselharia você a romper a barreira do medo e a ser corajosa. A Bíblia fala em Josué, capítulo 1, versículo 9, seja forte e corajoso. Não somente forte, porque forte nós já somos. Nós somos leoas, fortes, guerreiras e coragem. Será que você tem coragem para romper o seu medo? Você tem coragem para viver aquilo que queima no seu coração? Porque muitas vezes as pessoas, principalmente mulheres, têm vontade de empreender, têm vontade de viver o propósito, mas não têm coragem. Então, seja forte e corajosa, porque é possível. Não desista. Tudo na nossa vida, principalmente para quem não tem recurso financeiro, é muito difícil e é muito desafiador, porque cada conquista pode ser um vidrinho de esmalte que você conquista ali, é única para você, porque só você sabe o valor que aquilo tem. Então, o meu conselho para você é não desistir, persista, porque acontece dia após dia. O segredo é persistência. Ser corajosa. Eu espero viver o sobrenatural, porque é um evento no qual eu sempre quis participar, eu sempre quis ter uma oportunidade
Hoje eu tô tendo uma oportunidade que eu nunca imaginei, que é apoiar esse evento, mas só de estar ali presente, espero ter uma experiência que eu sei que eu vou ter. De estar num ambiente, vai me trazer crescimento, que vai me trazer experiência, um ambiente com mulheres fortes, corajosas, que estão buscando também conhecimento, estão buscando crescimento, estão buscando apoiar outras mulheres. Então eu espero sair dali com mais sede do que eu já tenho. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque uma semana antes de eu receber uma mensagem da Natália, eu tinha orado. E eu pedi para Deus uma oportunidade na minha profissão. Porque hoje em dia é muito difícil a gente ter um apoio, principalmente de mulheres e da nossa área. Muitas vezes a gente como concorrente, nós não somos concorrentes, nós somos colegas de profissão. E eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter usado a Natália como um canal, né, para vir até mim, me tornar uma apoiadora desse evento, porque eu creio que é algo do céu. E eu quero também agradecer a Natália por ela ter se posicionado da forma que ela está se posicionando e por ela estar dando essa oportunidade não só para mim, mas também para outras mulheres, para outras pessoas, que eu tenho certeza que isso vai ser só o começo de grandes eventos que a gente ainda vai viver. Apesar que eu não tive apoio nenhum, ninguém queria que eu saísse do serviço. Você acredita? Gente, eu pra mim deixar de trabalhar registrado, eu orei, jejuei um mês. Orar para você pedir demissão do serviço, porque por isso que eu falo, é muito difícil quando você não tem apoio. Porque ninguém me apoiava, todo mundo falava que eu era louca, porque eu ganhava um salário de R$1.500 e para eles era ótimo isso. E eu ali lavava vaso, o meu último trabalho foi como doméstica, e eu lavava vaso, passava, cozinhava, e até pra mim mesmo. Aquilo ali pra mim, eu falava, eu vou me aposentar aqui, porque eu achei patrões maravilhosos. Inclusive, eles são os donos do Café La Regentes, né? Eu tenho muita amizade. Tanto que quando eu pedi pra sair, eles não aceitaram. Pediram pra mim ficar, aí eu fiquei mais 4 meses, e aí foi quando começou a queimar no meu coração, e Deus começou a falar, por mais honesto que seja, aquele trabalho não era ali que Deus não queria. E aí foi quando eu falei pra eles, aí eles me deram o apoio, me apoiaram, eles me incentivaram, falaram que eu tinha que ir mesmo atrás dos meus sonhos, porque eu expliquei pra eles. Mas foi muito difícil, porque quando você tem um marido que ele fala assim, não amor, vai dar certo, ou sua mãe falando, não vai acontecer, é uma coisa. E quando ninguém te apoia? Quando ninguém acha que vai dar certo? Eu entendo por causa da minha família, da onde eu vim, como eu fui criada, né? Até um tempo atrás eu era vista como soberba por querer ter uma vida melhor, entendeu? Então eu entendo eles, mas eu não tive, infelizmente, eu não tive. Hoje eu tenho apoio, minha mãe me apoia muito, minha mãe ora por mim, mas por quê? A gente é validada pelos resultados. E quando você não tem resultado, eu dou curso do jeito que eu posso, mas eu ministro o meu curso. Só que é muito difícil, porque muitas vezes, você se coloca assim, nossa, quem é você para dar curso? Quem é você? Tem tantas meninas aí na área há muitos anos, e vem esses pensamentos. Mas se eu não enfrentar esses pensamentos, se eu não quebrar essas barreiras, eu não vou viver o que Deus tem pra mim. Eu preciso começar. Nath, então assim, de verdade, eu não tive apoio nenhum. Hoje eu tenho, porque hoje eu mostro o resultado, né? Ali da onde eu vim, mas até ontem eu era vista como soberba, eu tinha que aceitar da onde que eu vim. Então, a minha história é muito triste, porque quando eu era pequena, desculpa, gente, eu sou de 6 irmãos, e pra gente comer uma bolacha, a gente tinha que pedir na rua. Ontem eu fui na feira e as mulheres lembrou de mim, eu pedia na feira, dia de domingo, porque a gente não tinha o que comer, meu pai bebia. Então assim, hoje eu tô aqui e eu sou grata, porque eu nunca ganhei nada de ninguém, desde a cabine, a mesa. Deus é tão bom que faz as coisas acontecer. Então, assim, o meu sonho, o meu propósito, gente, é eu falar pra minha mãe, você não vai mais fazer faxina e eu vou te dar o seu salário.
Hoje o meu filho tem o que ele quer, porque eu pago o meu carro com a minha profissão. Vocês sabem o que é isso? É por isso que isso é importante. Mas eu não sei vocês, eu não tive esse apoio que a gente pode dar para elas hoje. O pai do meu filho ficou desempregado, eu tive que fazer unha a domicílio. Então, assim, a minha história, eu creio que Deus tem um propósito. Eu não comecei assim numa sala, eu não comecei num salão como esse, eu não comecei com pessoas com... Olha, hoje eu trabalho ao lado de profissionais renomados aqui na cidade. E quem era eu ontem? Então, assim, o evento tem que ter, assim, tem histórias, tem que ter incentivo sim, porque às vezes a gente acha que não vai conseguir, que não vai acontecer. E hoje a gente tem essa rede de apoio. Já pensou se lá atrás eu tivesse essa rede de apoio? Teria sido mais fácil, não teria sido tão difícil, né? Teria, tipo assim, eu teria encontrado um caminho, eu teria buscado mais conhecimento, e não. E uma das pessoas, gente, que mudou a minha mentalidade, podem falar o que for, pode falar o que for dele, mas foi lavando vaso, ouvindo vídeo no YouTube, ele mudou a minha mentalidade, que é o Pablo Marçal. E um dia eu vou fazer o método IP. Nath, ele assim, as 7 camadas da identidade, eu nunca esqueço esse vídeo. Quando eu comecei a assistir, eu falei, eu não tô vivendo a minha identidade. E na minha cabeça, por ver a minha mãe sempre trabalhando como doméstica, eu tinha que viver como doméstica. Eu tinha que ser aquilo, pra mim tava ótimo. Só que quando eu comecei a escutar ele, por isso que eu falo, quando ele começou, há 3 anos atrás eu ouvia ele ainda era gordo, ele ainda usava aquele cabelo bagunçado. Se ele não tivesse começado ali com o conhecimento que ele tinha, pessoas como eu não estaria onde está hoje, porque estaria com aquela mentalidade. Então eu sei, porque essas pessoas têm que ter coragem para ir à frente de uma internet, de um vídeo, para não ligar para crítica, para não ligar pelo que os outros vão falar. É um evento esses que a gente vê na internet, que a gente tipo nunca sonhou em participar e hoje a gente vai participar. Vocês já pensaram o que é isso? E a gente tá começando a viver a promessa de Deus, porque às vezes, ontem mesmo eu fui na igreja com meu marido e Deus falou que ele tinha que falar, e você olha assim e fala, meu Deus, eu vou viver isso, mas muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Poucos escolhidos têm a coragem de viver o propósito, às vezes por ligar para críticas, né, para a opinião dos outros, mas quando você descobre quem você é e para onde você vai, nós nos vemos no jantar da Leoa.